minha galera do canal dos concurseiros, Jones e na área, e começamos nesse momento com você o nosso super curso de estatística, e começaremos pela estatística descritiva. É importante que você saiba, a estatística tem três grandes partes. Temos a parte descritiva, que eu vou explicar para você o que é, evidentemente. Temos a parte inferencial, que você também aprenderá e tem no seu edital, e também nós temos a parte probabilística, a estatística probabilística, que trabalha com probabilidades. Começamos nesse momento pela estatística descritiva. É a parte mais densa do seu edital, é a parte mais importante do seu edital, é a parte mais demorada, mas é parte tranquila. É uma parte fácil que tranquilamente você irá aprender, tá bem? Então começamos nesse momento o seu curso de estatística e escolhi começar pela estatística descritiva. Johnny, que é esse bicho aí? Que é esse troço chamado estatística descritiva? Explico para você agora. A estatística descritiva é a parte da estatística que descreve para você, que organiza os dados já coletados. Uma vez que alguém foi lá, fez a pesquisa estatística, coletou os dados estatísticos, e quando eu falo dados estatísticos, podem ser números, podem ser idades, podem ser estaturas, podem ser salários, podem ser preferências, qualquer dado estatístico, a pessoa vai lá, coleta esses dados. Quando ela volta com esses dados, o estatístico tem que organizar esses dados, e para organizar existem regras. Eu faço isso em tabelas, eu faço isso em gráficos, eu faço através de medidas que vão me dar numericamente algumas informações, e quem cuida sobre isso, quem fala como que eu tenho que fazer, quais são as regras que eu devo cumprir, como que eu elaboro uma tabela, como que eu faço um gráfico, qual gráfico eu devo utilizar, quem faz tudo isso é a parte descritiva, é a estatística descritiva, e é por ela que nós começamos. Coloco na sua tela algumas informações importantes. Dá uma olhadinha lá. O objetivo da estatística descritiva é organizar, resumir, analisar e interpretar observações disponíveis. Quando eu falo isso para você, observações disponíveis, é porque esses dados eles já estão na sua mão. Quando nós falamos que vamos usar a estatística descritiva, ela não está preocupada com fazer a pesquisa, ela está preocupada apenas com resumir, organizar os dados já disponíveis. E esses verbos aqui são muito importantes, porque o autor pode cobrar de você, na forma de questão, quais são os objetivos, o que é que faz justamente a estatística descritiva. Portanto, mais uma vez, leio contigo. O objetivo dessa parte da estatística, da parte descritiva, é organizar, resumir, analisar e interpretar observações já disponíveis. Muito bem, aí nós continuamos. E uma pergunta importante que você tem que fazer é a seguinte, Johnny, quando nós falamos de estatística, certo? Qual é a origem dos dados? De onde vêm essas informações? Duas são as principais maneiras ou principais fontes de dados, fontes de informações que nós temos na estatística. Ou são respostas de uma pesquisa que você fez, você foi até as pessoas, fez uma entrevista e obteve respostas, ou são as respostas de um experimento. Experimento, vou te dar um exemplo. Imagine que nós temos uma fábrica de lâmpadas e nós queremos testar se nossas lâmpadas funcionam ou não. Você vai lá, coloca a lâmpada, liga ela e você experimenta. Você vai experimentar algumas lâmpadas, não todas evidentemente, para que você saiba se elas estão funcionando ou se não estão funcionando. Logo, esse é um experimento que você está fazendo. Você não vai perguntar para a lâmpada, você funciona aí? Claro que não, né? Você liga a lâmpada, experimenta e através das observações dos experimentos, você vai então coletar esses dados. Outro exemplo importante, imagine que nós tenhamos uma fábrica de lâmpadas e nós queremos saber qual é a vida útil média de nossas lâmpadas, quantas horas elas suportam ficarem ligadas. Como que nós fazemos isso? Escolhemos algumas lâmpadas e deixamos ligadas até queimarem. Isso é um experimento. Ficamos observando, essa lâmpada aqui ficou 1.200 horas ligadas. E aí nós vamos, com os dados depois, calcular a média, por exemplo. Então, são duas as fontes principais que nós temos de obter dados. Dados, leia-se informações. Ou são respostas
que obtenho através de uma pesquisa, de um questionário, de uma entrevista com as pessoas, ou são observações de experimentos. E quando eu falo experimentos, geralmente, claro, envolvem objetos, tá bem? Professor, isso pode cair em prova? Pode cair em prova. Sobre, por exemplo, ele poderia colocar assim, sobre a coleta dos dados, sobre a fonte dos dados, julgue o que for correto, marque a alternativa correta. É importante que você saiba que nós temos basicamente apenas duas maneiras de obter dados: pesquisa, respostas de uma pesquisa ou observações de um experimento, certo? Foi o que eu falei para você aqui, ó. Coloco de novo na sua tela: origem dos dados, ou são respostas de pesquisa, ou são respostas que você obtém observando um experimento. Tempo de coleta, até isso pode cair na sua prova. Quais são os tempos de coleta? E aí nós temos aqui algumas situações. A coleta pode ser contínua quando os eventos que acontecem durante certo estudo são registrados à medida em que ocorrem. Quer um exemplo disso? Suponha que nós temos lá a Polícia Rodoviária Federal e ela faz estudo contínuo sobre os acidentes de trânsito nas rodovias federais. Evidente que elas fazem análise, elas marcam os dados a partir de cada acidente que acontece. A PRF marca cada acidente que acontece e isso depois vira estatística. Nesse caso, a coleta é contínua. Eles nunca param de coletar os dados. Aconteceu o acidente, a PRF registra e a posteriori, depois, claro, faz algumas análises, usa esses dados para tirar algumas conclusões, organiza, resume esses dados, analisa e interpreta esses dados também. Então, esse é um exemplo de pesquisa, tempo de coleta contínua. Ela acontece continuamente à medida em que o evento acontece. Nesse caso, evento, acidente na rodovia federal. Os eventos, os acidentes, eles acontecem continuamente e, nesse caso, a coleta é contínua, certo? Muito bem. Nós temos também a coleta periódica, acontecem de ciclo em ciclo, como, por exemplo, o Censo do Brasil. Você imagina, né? E é importante que você saiba o que é o censo no Brasil. A cada 10 anos, todas as pessoas do Brasil são entrevistadas sobre informações socioeconômicas, onde elas moram, quanto elas ganham, a idade que elas têm, o sexo, o gênero, número de filhos e assim, estudo, né, grau de escolaridade e assim por diante. Por que de 10 em 10 anos? Porque demora, porque é muito trabalhoso você construir e fazer uma pesquisa como essa, por isso que é de 10 em 10 anos. É um período determinado de tempo, esse período fixo, 10 em 10 anos. Nesse caso, a coleta dos dados é periódica, porque nós temos um período já determinado sobre o qual, após ele passar, é feita novamente essa pesquisa. Quanto à coleta desses dados, quanto ao tempo da coleta, nesse caso, o censo é uma pesquisa periódica, é só um exemplo, claro, existem outras tantas que são periódicas, evidentemente, não é? Temos ainda para você mais uma categoria, a coleta pode ser ocasional. São aqueles realizados sem a preocupação de continuidade ou de periodicidade, ou seja, ela não é nem contínua, porque não acontece continuamente, nem é periódica, não estou preocupado de fazer de tempos em tempos. Suponha que uma certa empresa quer entender melhor o mercado, o segmento com o qual ela trabalha. Pede então, contrata uma agência de estatística e solicita uma pesquisa sobre um tema qualquer, um dos aspectos dos seus clientes, e ela nunca mais faz essa pesquisa, ela fez uma vez só, ela não tem preocupação de repetir a pesquisa, não há continuidade. E outra, também não é contínua, ela foi, contratou a empresa foi, coletou os dados, ponto, acabou. Então ela não é nem contínua, porque ela não continua o tempo todo, também não é periódica, porque não é de tempos em tempos, ela é ocasional. Portanto, quanto aos tempos da coleta, 3 possibilidades. Contínua, lembra o exemplo da PRF, ela pode ser periódica, lembra o exemplo do censo, e ela pode ser ocasional. Por exemplo, uma empresa que resolve fazer uma pesquisa sobre alguma característica, alguma informação relevante sobre o segmento no qual trabalha, sobre os segmentos que ela atende, certo? Importante essas informações, porque as questões também são teóricas. Muita gente pensa, e quero que você não faça parte desse grupo, que as questões de estatística são
sempre de cálculo, e não é verdade. Uma grande parte delas são teóricas, só envolve conhecimento de teoria e você tem que estar também preparado para respondê-las, tá bem?